O autônomo e artesão Cresos Batista, de 66 anos, mora há 4 no lar de idosos Recanto do Tarumã, em Curitiba. Natural de Belém do Pará, ele recebe o afeto de uma iniciativa de voluntários da Unimed. O projeto começou com uma troca de cartas entre voluntários e moradores do lar, mas com o tempo, as relações se estreitaram. A princípio, nós recebemos uma carta, tinha que responder as cartas e, se possível, dar uma dica do que gostaria de ganhar de presente. E aí, posteriormente, já no outro ano, elas vieram nos visitar. Eu, particularmente, não viso essa coisa material, é o fato em si dela se disponibilizar, deixar o trabalho dela, de vir nos visitar. O projeto Semeando Afetos, uma ação do Instituto Unimed, começou no Recanto do Tarumã na pandemia, com os 130 internos da instituição, como explica Lídia Arranque Santos, coordenadora do voluntariado do Lar Recanto Tarumã. O projeto Semeando Afetos começou em plena pandemia, né, onde os nossos moradores, a gente chama de moradores aqui, os idosos, eles não podiam nem sair do lar. Então foi perdido praticamente o contato externo, não podiam sair para não se contaminarem. Então eles começaram a ter um outro tipo de contato, inclusive de resgatar um pouco essa questão de escrever as cartas. Então veio essa proposta que foi muito bem aceita, foi muito boa, o olhinho de muitos deles brilhava quando eles recebiam a cartinha, né? A gente via assim, a alegria deles de receber uma carta. A voluntária Bruna Tumilman, colaboradora da área comercial da Unimed, que trabalha faz 15 anos na cooperativa, foi quem adotou o seu Cresos. Há 3 anos, ela participa do projeto. No primeiro momento, na pandemia, a gente não podia ter o contato físico com eles, porém, depois eles fazem umas ações, carnaval fora de época, eles fazem o Natal, então a gente pôde ir até o lar também para conhecer os idosos. Cada colaborador do projeto, ele tem um que ele é madrinho ou padrinho, enfim. E agora, depois que passou todo esse período de pandemia, a gente pode ir visitá-los com mais frequência. Essas ações de voluntariado e com a comunidade são também uma forma de atuação das cooperativas de saúde no Paraná. Aqui no estado, os primeiros movimentos marcados pela cooperação surgiram em 1829, com a chegada do primeiro grupo de imigrantes alemães que fundaram a colônia Rio Negro, hoje município. Estes imigrantes já trazem entre seus valores a prática da cooperação e logo procuraram organizar sua vida comunitária em estruturas baseadas em atividades em comum, tanto na prática de compra e venda de produtos, quanto nas necessidades de educação e lazer. De lá para cá, o setor foi crescendo e ganhando novos ramos de atuação, como explica Rogério Croscato, coordenador jurídico do Sistema OCEPAR, entidade que representa a organização das cooperativas do estado do Paraná e um dos representantes do ramo da saúde do Paraná na Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. O ramo saúde tem um maior destaque no Brasil das cooperativas nesse ramo, para a saúde humana. Inclusive, tem gerado reflexos aí no mundo todo também, seguindo, expandindo para outros países esse ramo também no ramo saúde. Todas as cooperativas do ramo saúde, elas são formadas por profissionais da saúde, médicos, dentistas. E no Paraná nós temos de fisioterapeutas, cooperativas de pediatras, enfermagem, cardiologistas, anestesiologistas, imaginologistas, intervencionistas também na parte de intervenção cirúrgica. São várias especialidades médicas, além, claro, das principais hoje também que atuam na parte de operadoras de planos de saúde. A Unimed, por exemplo, cooperativa médica, que atua também como operadora de plano de saúde, e como a Dentaúni, Uniodonto também na parte de odontologia também. O segmento de saúde do cooperativismo tem grande amplitude no estado e também nacionalmente, como explica Croscato. No Paraná, nós fechamos uma prévia agora, já de 2023, nós temos ali então um número de 36 cooperativas hoje no Paraná, na área de saúde. Cooperados, 16.575 e colaboradores ali empregados dessas cooperativas, 8.091 cooperados, atendendo um total de beneficiários até 2023 na faixa de 2.850.000 usuários aí das cooperativas de saúde no Paraná.
elas devem fechar em torno de 7,5 bilhões de faturamento. Segmento que movimenta a economia e também se traduz no social. Todo esse crescimento que a gente vê das cooperativas tem esse viés também de atender um lado social também. Tanto que as cooperativas têm um fundo específico para isso, que é o FAC, Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. Esse fundo que as cooperativas instituem é justamente para levar outras ações, além dessas, né, de caráter econômico também levar um caráter social, né, campanhas educativas, campanhas diversas aí que são feitas pelo Sistema Unimed, que a gente vê sempre aí na mídia sendo divulgadas e sendo feitas pelas cooperativas, não só a Unimed, como as cooperativas odontológicas também, e sempre participam também das iniciativas aqui do Sistema OCPA e do Sistema OCB. Impacto que faz parte dos princípios do cooperativismo. A atividade que se baseia na livre adesão, na democracia, na participação na economia, na autonomia, educação e conhecimento, na intercooperação e no interesse da comunidade, como explica o médico Rached Rajar Traya, diretor da Unimed, a maior cooperativa de saúde do mundo. Nós acreditamos muito nesse pilar e acreditamos muito no papel de transformação que a cooperativa pode ter para essas comunidades, sobretudo onde a Unimed está inserida. É quase que uma agenda contínua que a gente tem, desde gincana para arrecadação de alimentos, campanha para escolas com arrecadação de livros, com doação de itens como computadores, vale livro, desde a questão educacional até a questão meramente assistencial. A agenda ESG hoje que a gente tanto ouve, o cooperativismo já faz isso antes disso virar moda. O projeto traz ganhos na qualidade de vida e no psicológico de quem promove e de quem recebe todo o carinho. Diferença para quem faz parte e para quem é beneficiado com as iniciativas, como a voluntária Bruna e o seu Cresos. Por mais que a gente esteja num dia ruim, quando você chega lá muda tudo, porque é uma realidade completamente diferente da que a gente vive, né? Ele traz um alento assim para o nosso coração. A gente trata tudo com muito carinho. A palavra, assim, é gratidão, porque é gratificante você poder participar de um projeto desse, né? Você começa a ver o outro lado, você pensa do outro lado, né? Então, ele faz um bem muito grande. E isso tem uma importância muito grande para quem não tem um parente aqui. Eu diria para elas que ser luz não é brilhar. Ser luz é iluminar. É o que eles fazem, tipo fazer o bem sem olhar quem. Para a gente que tem essa idade já mais avançada, isso tem uma importância fundamental. Nós somos seres humanos em constante evolução. E se nós não formos em busca de sempre nos aprimorarmos, avançarmos, a gente acaba ficando para trás. Então eu estou assim muito feliz. Todo ano, durante uma atividade do Grupo Cerro Azul, que produz farinha de trigo e ração na pequena cidade de Céu Azul, no oeste do Paraná, a empresária Germana Bonamigo solicita ao Sicredi a realização da oficina na ponta do lápis, para levar educação financeira aos colaboradores. Percebi a necessidade de irmos em busca de orientação em relação à saúde financeira, à educação financeira. E foi aí que eu comecei a ter mais contato, então, com o Sicredi, através das palestras. Tento buscar temas que vêm de encontro ao que a gente precisa. O negócio tem 100 funcionários diretos e atua em todo o país. E encontrou no sistema Sicredi, do qual é cooperado, uma forma de trabalhar o assunto. A cooperada conta que não é só na empresa que ela vê os resultados. Os filhos também se beneficiam das ações em relação à educação financeira. Nossa cidade é uma cidade pequena e nada melhor do que a gente perceber quando uma instituição se preocupa com os seus credenciados. Esse é um dos projetos muito importantes que está tendo bastante frutos para que eles possam se organizar, sempre tentar gastar menos do que aquilo que eles ganham. Se eles estão endividados, tentar resolver essas dívidas, quitar essas dívidas, para que ele possa ter um planejamento daquilo que ele ganha, para que ele possa, no decorrer dos meses, ter o dinheiro, sim, para pagar os seus gastos fixos e também um valor para que ele possa guardar, para que lá no final do ano ele tenha uma reserva, para que ele possa sair com a sua família, fazer um passeio, tirar umas férias. A gente vê o projeto União Faz a Vida, que
se trabalha com os professores nas escolas, trazendo orientação, capacitação para que eles possam atuar da melhor forma com os nossos filhos, que é algo que a gente tem que estar trabalhando desde as nossas crianças, para que elas saibam administrar o dinheiro, para que não gere um problema no futuro. O Paraná tem 68 cooperativas de crédito. Entre elas está o Sicredi, que desenvolve diversas iniciativas com o propósito de contribuir para uma situação financeira sustentável dos associados e também da população. As oficinas de cooperação na Ponta do Lápis, por exemplo, contam com peças teatrais e iniciativas destinadas a crianças e adolescentes. Aline Lemes, responsável pela educação financeira da Central Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, no Sicredi, fala das ações. O objetivo de atender todos os públicos, desde o público infantil até o público adulto, pessoa física, pessoa jurídica, com foco nos jovens. Nós começamos com esse movimento de voluntariado, eram oficinas, cooperação na Ponta do Lápis. Esse movimento cresce e transforma ela num movimento nacional, devido à sua relevância. Hoje, nós atendemos em todo o Brasil oficinas que são destinadas à comunidade em geral. Nós temos programas de acompanhamento, de orientação financeira para os associados, e nós temos um trabalho também voltado para as crianças. E nós temos também um programa destinado às escolas, que é um programa de formação de professores, para que os professores possam trabalhar a educação financeira em sala de aula com as suas crianças e adolescentes. No caso da educação financeira nas escolas e com as crianças e adolescentes, as ações contam com uma parceria importante com personagens da Turma da Mônica. Mãe, desculpa o atraso. Tava com a Magali organizando a festinha de aniversário dela e... O que você tá fazendo? Estou pesquisando na internet preços de produtos que precisamos comprar no mercado. Vamos? Vamos! Ah, e não é pra pegar a primeira coisa que encontrar pela frente, hein? Pode deixar. Eu vou ser super econômica. Gibis e desenhos animados com os famosos personagens dos quadrinhos de Maurício de Souza transmitem conteúdos sobre planejamento, do orçamento ao crédito consciente e são oferecidas de graça. Eles são conteúdos que foram extraídos do caderno de educação e cidadania do Banco Central. Esse movimento da construção do Gibis, ele foi feito a muitas mãos. Nós precisávamos de um conteúdo que fosse de fato aderente, um conteúdo que fosse sério. Os gibis, eles não são vendidos, eles podem ser encontrados nas agências do Sicredi, é um material gratuito. A cooperativa tem ainda vídeos disponíveis no YouTube com dicas do programa Cooperação na Ponta do Lápis para outros públicos. Em todo o Brasil, segundo a Aline, o Sicredi realizou 4.742 iniciativas nas edições da Semana Nacional de Educação Financeira em 2022 e 2023, alcançando mais de 20 milhões de pessoas. Ele é um programa onde nós fazemos parcerias com as redes municipais de ensino, com as secretarias estaduais de educação e fazemos um programa de formação com os próprios educadores. Então, nós temos um corpo hoje de profissionais da educação e eles fazem a capacitação desses professores. Ele vai além, um conceito mais amplo, os recursos como água, luz, alimentação, olhando para toda a cadeia, quer dizer, se eu uso uma bicicleta para ir para a escola, né? Quanto custa essa bicicleta? Para o consultor financeiro Reinaldo Domingos, presidente da ABFIM, a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, a inclusão da educação financeira na infância contribui para minimizar o comportamento inadequado da maioria da população com relação ao controle e à organização financeira. Nós temos um desafio que é a educação do comportamento financeiro para entrar dentro das nossas casas, dos nossos lares. Então, o comportamento da família precisa realmente ser objeto de uma atenção especial. Por isso, a educação financeira precisa vir como um grande agente transformador e isso leva gerações. A fase mais propícia de fazer esse trabalho é na fase da criança. Ações que fazem parte dos princípios do cooperativismo e que, segundo a Aline Lemes, do Sicredi, impactam na vida das pessoas. Essas ações, elas são fundamentais, elas transformam vidas, porque a gente sabe que as crianças, elas são potentes multiplicadores, elas levam esses conceitos para suas famílias, né, de onde a gente conseguiu melhorar
a qualidade de vida dessas pessoas, porque a gente sabe, quando a gente está falando de uma organização financeira, de uma vida financeira mais sustentável, a gente está falando não só em ter dinheiro, mas a gente está falando numa saúde física melhor, numa saúde psicológica melhor, do bem-estar da família. Então, ter uma vida financeira sustentável ela é fundamental, porque a gente está falando do que é mais caro para nós. Com essas ações, a gente consegue ajudar as pessoas a perceber onde elas estão gastando errado daqui a pouco, que é uma coisa que ela pode reduzir ou cortar nesse momento, como ela pode começar a ter uma poupança e a disciplina em sempre guardar todo mês um pouquinho é o que vai fazer a diferença. São ações que parecem muito simples, mas que geram transformação na vida das pessoas. Tá, né? Ajudar as pessoas a se organizar financeiramente é você trazer qualidade de vida para essas pessoas. Segundo ela, começar pelos pequenos é uma estratégia que se multiplica para toda a família. Nós atuamos hoje um ciclo virtuoso. Isso também gera mais resultados para a própria comunidade, mais negócios sustentáveis para nós, enquanto cooperativa de crédito. Então é um ciclo que ele é virtuoso, ele se retroalimenta, que as crianças levam para suas casas. E isso reverbera, isso cresce, porque a gente tem cada vez mais aprendido a ouvir, a escutar as crianças, isso é poderoso. O Paraná produz mais de 20% da carne suína brasileira. O estado ocupa a segunda posição, de acordo com o IBGE, neste tipo de produção. Junto com a carne, os resíduos representam desafios ambientais se não forem tratados adequadamente, já que os dejetos de suínos, ricos em matéria orgânica, podem poluir o meio ambiente. E uma tendência vem se consolidando entre as cooperativas do ramo por aqui. É a gestão desses resíduos que contribui com a redução dos gases de efeito estufa e fornece uma série de outras vantagens, como vamos conhecer nesta reportagem. A Frimeza, cooperativa que surgiu há mais de 45 anos no sudoeste do Paraná e reúne 5 cooperativas filiadas, a Copagril, Lar, Cevale, Copacol e Primato, é a maior do estado no abate e processamento de suínos, e um exemplo no gerenciamento dos resíduos e também com outros projetos sustentáveis, como explica o presidente Elias José Zidek. A Frimeza assumiu o compromisso publicamente de indicadores de sustentabilidade, apresentando o seu roadmap, que vai até 2040, com uma série de compromissos. Alguns nós já executamos. É o caso da geração de biometano, gerado a partir de resíduos da indústria frigorífica, e esse gás veio a substituir o gás GLP. Nós estamos deixando de usar um combustível com base fóssil, substituindo por um gás renovável, natural, a partir da geração de fermentação do próprio resíduo da indústria. São exemplos de diversas ações que estamos fazendo, dentre elas geração de energia solar, fotovoltaica, produção de biomassa para uso nas caldeiras, através dos reflorestamentos renováveis. Também atuamos no campo com o suíno certificado, garantindo rastreabilidade e sanidade. Nas questões de proteção ao trabalhador, também com redução de acidentes, economia de água nas plantas industriais, a questão da diversidade, hoje temos mais de 50,8% de mulheres trabalhando, inclusive no comando. A empresa que abate 12 mil cabeças de suínos por dia e recebeu o selo SESI ODS em 2023, na categoria ambiental com o complexo de geração de biogás da unidade frigorífica de Medianeira, no oeste paranaense, foi reconhecida como instituição que realiza projetos relacionados aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Segundo o Zidek, o projeto impulsiona a busca por uma matriz energética mais limpa e sustentável. E a ideia de promover a produção de biogás, biometano e CO2 se tornou uma referência. Nos orgulha muito dessa questão de ser uma planta sustentável que foi escolhida para apresentar esse case na COP28 em Dubai, realizado em dezembro do ano passado. São iniciativas que na prática estão funcionando e sendo sustentáveis do ponto de vista econômico, além de ambiental. E pensamos em estender esse processo ao campo, à produção, junto aos cooperados.
Nós temos um exemplo no município de Toledo, onde um produtor cooperado está gerando biometano e está produzindo metano que abastece o caminhão que vai fazer a entrega de insumos e o recolhimento de suínos. Então, ao invés de ele abastecer derivados de petróleo num posto de combustíveis, ele já se abastece na fonte, lá no produtor, com o biometano para movimentar o veículo, né, no transporte de insumos e de animais. O exemplo está na propriedade de 3 hectares em Toledo, no oeste paranaense, onde seu Emílio Angst vive com a esposa e 2 filhos. Eles construíram uma unidade de geração de energia por meio da produção de biogás e biometano. O sistema de produção foi construído há cerca de 8 meses, no sítio onde há 20 anos a família trabalha na criação de suínos e na atividade leiteira. Eles fornecem os produtos para a cooperativa Primato. Segundo Emílio, os resultados são expressivos. O biometano que estou produzindo pelos dejetos dos animais, eu estou vendendo para Primato e para Via Láctea, né? Eu vou conseguir fazer uns 6 caminhões por dia, dar uns 1.000 metros por dia mais ou menos. E esse biometano para nós hoje é um grande ganho, né? Oportunidade de renda para o agricultor e a família, que ampliou a produção. Eu estava com 1.700 animais e com 38 vacas leiteiras, né? Eu consegui triplicar o cio de 1.700 para 8.000 e de 38 vacas eu consegui apanhar 100 vacas. O dejeto deles, que é o mesmo caminhão que traz a ração para os animais, ele já abastece e volta. Agora, esse mesmo dejeto que eu pagava o caminhão para puxar aqueles dejetos, hoje eu estou vendendo esses dejetos, né? Como uma propriedade pequena, a gente triplicou a renda, tirou os passivos do meio ambiente e deu destino. Por exemplo, a gente está produzindo uma coisa que era um passivo, hoje está dando lucro para a gente, né? É uma grande vantagem e valeu a pena. Quem puder fazer, tem que fazer, porque vai ser o nosso futuro, o meu e das crianças, né? Ganho que está atrelado à palavra sustentabilidade. É o que destaca o presidente da Frimeza, Elias José Zidek. Toda cadeia produtiva, ela precisa pensar em sustentabilidade econômica, social e ambiental. E de forma, a própria palavra diz, viável, sustentável. Então, esse é o grande desafio que está começando a se tornar prática. O Renova Paraná, Programa Paraná Energia Rural Renovável, uma iniciativa do governo do estado, ajuda os produtores rurais no tratamento de dejetos animais por meio de biodigestores, com consequente geração de energia, como explica Erlon Goelzer de Almeida, coordenador do programa. O objetivo do Renova Paraná é estimular os produtores rurais, tanto da proteína animal e de agroindústrias, como todos os produtores, no sentido deles gerarem energia própria e, com isso, reduzirem custos ou de exercer uma atividade, principalmente aquelas que têm muita demanda de energia, que a gente chama de eletrointensivas. Estimulamos a todos para gerar sua própria energia, que no Paraná tem uma grande possibilidade, seja por solar, seja por biogás, que no Brasil se categoriza como biometano, regulamentado na Agência Nacional do Petróleo, para ser usado como combustível veicular equivalente ao gás natural veicular. Então, é um gás de fácil obtenção, desde que se tenha um biodigestor e que com isso se pode dar uso térmico, elétrico ou de combustível veicular, e que nós estamos estimulando para que o agro paranaense desenvolva mais essa possibilidade, gerando riqueza, reduzindo o custo de produção e melhorando a competitividade dos produtos paranaenses. De acordo com o coordenador, a adesão ao programa é significativa. Isso porque o Renova PR oferece vantagens competitivas para o agricultor. Nós temos, nesse momento, 7.500 unidades que já adotaram a geração própria de energia, passando por dentro do IBR Paraná. Entretanto, nós temos uma outra quantidade bastante expressiva que fazem com que o Paraná tenha hoje mais de 24.000 unidades de geração própria de energia nos últimos 2 anos e meio do programa. Os interessados têm que procurar os escritórios municipais do IBR Paraná, antiga Imater. Todos os nossos escritórios municipais, assim como as cooperativas, podem prestar informação. Os próprios sindicatos, sejam de trabalhadores rurais ou os patronais, também
estão bem ao par do programa e podem orientá-los. Benefícios que, segundo Erlon, se refletem na sociedade e no meio ambiente. Do ponto de vista econômico, ele vai ter um produto com melhor aceitação no mercado, melhor identificação de marca, compatibilidade com aquilo que os países importadores exigem e os consumidores nacionais exigem, que é produto sustentável, sem agressão ao meio ambiente e com boas práticas, seja social, econômica ou ambiental.